Estamos dando início ao nosso culto. Salmo 146 diz assim: Aleluia! Louve a minha alma ao Senhor, louvarei ao Senhor por toda a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Embora estamos separados, nós estamos juntos num só lugar, mas ainda assim é esse Deus que nós vamos louvar, que nós vamos dar glórias a Ele, porque confiamos nele. E embora esteja acontecendo tudo isso no mundo, no nosso país, nós confiamos no Senhor e sabemos que nele depositamos a nossa força, porque Ele é a nossa rocha. Vamos pedir a vocês, se puderem, levantar do seu sofá, da sua cama, que podemos cantar juntos a esse Deus, ao único Deus que merece nosso louvor, como diz esse versículo. Oh,
dar todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Somente esse Rei da Glória, só Ele é digno de receber. Ele é o único Deus, o único Rei, que possamos proclamar isso em toda a nossa vida, em todo o nosso ser. A esse Deus vivo que morreu por nós, que decidiu morrer por nós, nos comprou com preço de sangue. É a esse Deus que nós viemos adorar, que nós prestamos culto com a nossa vida, com todo o nosso ser, com todo o nosso fôlego, que possamos a cada dia viver para Ele em gratidão. Se você tem alguma coisa a agradecer ao Senhor, embora tudo que tenha acontecido, ainda assim o Senhor nos sustenta e levanta a sua mão por nós. Agradeça aí na tua casa, ora ao Senhor, agradecendo quanto Ele é misericordioso e bondoso, que em meio a tudo isso nós podemos ver a boa mão de Deus sobre nós.
Pai, nós mais uma vez gostaríamos de agradecer ao Senhor por esta oportunidade que o Senhor nos dá em estarmos em Tua casa para render glória, adoração e louvor ao Senhor. Reconhecemos que não há outro Deus digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor. Apesar do que a nação, o mundo tem passado, mas nós estamos aqui
para adorar o Senhor, Pai, independente de qualquer situação, Pai. Então, nós agradecemos o Senhor por isso, Pai, que o Senhor visita a cada lar neste momento, a cada nação, e que o Senhor, com as tuas mãos poderosas, possa, no mais breve possível, dentro do tempo do Senhor, nos trazer o refrigério, Pai, que seja feita a tua vontade em nossas vidas, Pai. Essa é a oração que eu faço em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, boa noite. Nossa reflexão de domingo à noite. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia, abrir o Evangelho de Marcos, capítulo 4. Nós veremos alguns versículos do capítulo 4, particularmente da parábola do semeador. Eu queria compartilhar com os irmãos um princípio muito importante na palavra de Deus, que é ouvir a palavra de Deus. Em toda a Escritura nós percebemos que o ouvir, ele é muito importante para aqueles que viessem a crer, para aqueles que viessem a fortificar-se e crescer na palavra. Por exemplo, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós percebemos que quando a palavra de Deus foi trazida a Noé, ele a ouviu e obedeceu. Quando nós olhamos para o faraó, por exemplo, ele ouviu a palavra de Deus através de Moisés e não obedeceu. Olhamos para um homem chamado Paulo, ele ouviu a voz de Deus e obedeceu. Diferentemente, Pilatos também ouviu a voz de Deus e não obedeceu. E essas respostas à voz de Deus, elas são uma evidência de que depois do Éden, depois que o homem decide seguir o seu próprio caminho e não obedecer a Deus, o homem então ele fica exposto ao erro. Então, determinando que na humanidade existem dois grupos de pessoas: aqueles que ouvem a voz de Deus e a obedecem, e aqueles que a ouvem, mas a rejeitam. E nesse texto de Marcos, capítulo 4, nós vemos que Jesus ele apresenta para nós uma parábola que é uma ilustração, de maneira simples, é uma ilustração, é uma situação do dia a dia, pela qual o Senhor vai explicar conceitos, princípios espirituais. Ele vai nos falar então sobre 4 tipos de solos que recebem a palavra de Deus. Cada um tem uma reação. E em tempos de pandemia, em tempos de quarentena, onde nós estamos guardados, nós não podemos esquecer da nossa missão como igreja e nos lembrarmos de que a nossa função é fazer aquilo que o Senhor está nos ensinando aqui, de que o semeador saiu a semear, obedecermos às ordens de Deus e semear a palavra, compartilharmos do Evangelho, ciente de que aqueles que a ouvirem poderão rejeitá-la e poderão recebê-la. Eu queria então compartilhar com os irmãos essa leitura e nós pensarmos um pouco sobre o perfil das pessoas que podem ouvir ou não o Evangelho. Ok? A partir do verso 3, o Senhor Jesus nos diz assim: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por 1. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. A expressão ouvir nessa parábola, ela aparece 13 vezes. Imagine um cidadão do Oriente Médio com o seu turbante, esperando uma tempestade de areia, por isso ele tinha também seus ouvidos tapados.
e alguém desejoso de ser compreendido por ele dizia: ouça-me, como se ele dissesse: destape as suas orelhas. Jesus está aqui chamando a nossa atenção exatamente para o público-alvo da nossa proclamação. Jesus está chamando a atenção para que a gente entenda como igreja de que há tipos de pessoas que vão receber a palavra de Deus ou não, vão acatá-la ou não. Primeiramente, o texto nos fala sobre um perfil de pessoa que ele ilustra da seguinte maneira: enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. O versículo 15, ele traz para nós a explicação dada por Jesus quando diz: algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouve, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Ou seja, existem pessoas que vão ouvir a palavra de Deus, possivelmente pessoas que vão frequentar a igreja, vão ouvir sermões, vão ter prazer em estar na casa de Deus, vão se contentar em ouvir, mas elas não vão compreender a palavra de Deus. Elas vão ouvir a palavra de Deus, mas não vão dar atenção a essa palavra, porque elas estão desatentas, porque elas não consideram a palavra e elas estão frequentando a igreja por todo tipo de motivação. Elas vêm à igreja por amizade, elas vêm à igreja por conveniência, elas vêm à igreja porque talvez não tenham uma vida social tão grande assim. Ela vem à igreja porque encontrou e fez boas amizades ali, mas o sermão é a coisa menos importante na sua vida. Tais pessoas, se ao término do culto, se nós perguntássemos: o que você compreendeu sobre o que foi pregado? Tal pessoa não saberia o que dizer, porque, como o texto mesmo fala, a palavra, a semente é a palavra pregada, e as aves são Satanás agindo e carregando a semente que cai à beira do caminho. É essa pessoa que ouve a palavra, mas não dá atenção. Satanás lhe rouba a palavra do seu coração. Ela frequenta a igreja, mas não há evidências do fruto da palavra na sua vida. São pessoas que muitas vezes passam anos e anos e anos na igreja, mas o seu coração ele está endurecido. Tais pessoas chegam até a se aventurar, a memorizar as escrituras, a se aventurar a dizer que, olha, eu sou um discípulo de Jesus, sou um crente também, mas a palavra jamais teve um resultado em seu coração. A minha pergunta para você é: você se encaixa nesse perfil? Será que você é uma pessoa que tem ouvido a palavra? Você tem prazer em ouvir a palavra de Deus, mas não permite que essa palavra penetre no seu coração e domine a sua vida? Será que você é o tipo de pessoa que vem à igreja por uma conveniência e sequer se preocupa com o dia de amanhã? Estamos vivendo em um tempo, um momento, onde as pessoas estão muito preocupadas com o Covid-19. Há uma preocupação no mundo para que as pessoas se mantenham em casa, particularmente os grupos de risco, para que essas pessoas não sejam contaminadas e possivelmente morram. E eu quero dizer uma coisa: não somente com diz respeito à palavra de Deus, não há crianças abaixo de 2 anos, não há idosos acima de 60 anos, todos estão correndo o risco quando ouvem a palavra de Deus e não a valorizam. Todos estão correndo o risco de morte e morte eterna quando não consideram a palavra de Deus na sua vida. Por mais que você valorize, por mais que você diga que ame, se você não considera a palavra, se você não permitir que o seu coração seja amolecido, quebrantado por ela, o seu fim será trágico. O texto continua dizendo que há um outro tipo de solo que representa um coração superficial. Versículos 7 e 8 diz assim: versículo 5: parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra,
e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Olha o que o texto diz: parte e caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou. A ideia de logo brotou aqui é de que imediatamente essa planta cresceu, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. A ideia aqui de um coração superficial é aquela pessoa que ouve a palavra prontamente. Ela está empolgada, ela está com as suas emoções à flor da pele, ela se sente tocada de fato por aquela palavra, ela chega a se convencer de que aquele é o caminho, ela recebe a palavra prontamente, mas também prontamente ela rejeita em sua vida. A influência da palavra de Deus na sua vida, ela é temporária. Não há perseverança, não há continuidade, não há resistência, e o texto diz de que o motivo pelo qual essa planta, ela, quando o sol vem, as plantas se queimam e secam porque não tinham raiz. Ou seja, a palavra de Deus não alcançou com profundidade a mente e o coração daquela pessoa. Nós entendemos que o nosso emocional, ele participa também nas nossas decisões, ele tem uma participação importante, mas não se resume a decisões emocionais. Não é pelo clima no ambiente, não é pela dinâmica de quem fala. Talvez tal pessoa pode até derramar lágrimas quando ouve um sermão, ela fica sensibilizada temporariamente, mas logo que sai dali, quando as dificuldades surgem, essa pessoa não consegue perseverar. Mark Dever diz que o batismo, ele é uma das marcas e a principal exigência na história da igreja para aqueles que se dizem discípulos de Jesus. Quem crê deve ser batizado. E ele fala que a decisão pelo batismo, batizar-se, é fácil. Porque a partir do batismo é que as coisas começam a ficar difíceis. É exatamente o momento onde a pessoa, ela pode ouvir o Evangelho, ela pode responder prontamente, mas quando o sol vem, quando a luta vem, quando a dificuldade chega, quando esse sol queima, quando as dificuldades aparecem. No versículo 16 diz: outros, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo recebem com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesma, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. São pessoas que estão ouvindo a palavra, mas de maneira superficial. A palavra de Deus não penetrou no seu coração a ponto de ajudá-la a tomar decisões, de fazê-la permanecer firme quando as perseguições vierem, quando as lutas aparecerem. Qual é a sua condição? Será que você se encontra nesse perfil? Quando você encontra alguma resistência, quando algum momento difícil na sua vida surge, será que você não tem firmeza na palavra? Será que você é tomado novamente de medo? Você não percebe uma influência frutífera e profunda na sua vida? Esse é o segundo coração. O terceiro coração nós descrevemos como um coração ocupado. Versículo 7 nos diz assim: o outro solo, outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Versículo 18 e 19. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. O coração ocupado é aquele coração que, embora ele receba a palavra, a semente cai entre espinhos
e elas são sufocadas, a planta é sufocada pelos espinhos, e por isso não dá fruto. A ideia aqui de que um coração ocupado, porque esse coração está dividido com outras coisas. A semente, o Evangelho, a palavra de Deus não é uma prioridade na sua vida. Outras coisas sim. Outras coisas são mais importantes que o Evangelho. O seu prazer pessoal, a sua satisfação pessoal, alcançar os seus ideais pessoais. O eu vem na frente. E é por isso que o versículo 18 e 19 diz de que esses espinhos, eles representam exatamente as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas. É como se esses pensamentos dominassem a pessoa de tal maneira que a palavra não consegue frutificar ali. A palavra não assume o local de prioridade. Coração dividido, um coração que não tem a palavra de Deus como regra de fé e prática para a sua vida. Nos outros tipos de solo, a semente não nasce de novo, mas nesse caso ela vinga, porque ela dá fruto, ela fincou raízes, ela cresceu. E tudo isso está relacionado ao ouvir a palavra. Talvez seja um aspecto da sua vida, seja um sentido que você não valoriza muito, o ouvir. Mas entenda de que o meu destino eterno e o seu destino eterno, eles estão intimamente relacionados com o ouvir a palavra de Deus. Talvez nós, e principalmente nesse tempo de quarentena, nós temos dito bastante que o nosso hábito de comer tem aumentado, ou seja, o nosso paladar tem sido testado em todo o tempo. Mas eu quero chamar a sua atenção para que a gente esteja atento ao nosso ouvir, porque o ouvir a palavra de Deus, a sua postura com relação ao ouvir a palavra de Deus, vai decidir aonde você vai passar a eternidade. Seja você contaminado pelo Covid-19 ou não, seja a quarentena jogada mais para frente ou não, prorrogada ou não. O que vai decidir o nosso futuro é como nós reagimos à palavra de Deus. Talvez você seja hoje um crente desatento, despreocupado. Amanhã eu tomo uma decisão, depois eu penso sobre isso. Talvez você evite pensar sobre a sua relação com Deus, sobre ouvir e obedecer. Mas é tempo de ouvir. É tempo de ouvir a palavra e obedecê-la à risca. Então eu quero chamar a sua atenção para algumas aplicações. Primeiro, esse texto deixa claro de que as emoções não podem reger a nossa vida. Nós não podemos tomar decisões emocionais no calor do momento. E quando ouvir a palavra é tomado por uma decisão emocional simplesmente, nós estamos desconsiderando o futuro, estamos desconsiderando a verdade eterna de Deus, estamos desconsiderando a eternidade. Segundo, nós temos que levar a sério a consequência de ouvir e obedecer a palavra. Se há uma consequência eterna quanto a ouvir a palavra ou rejeitá-la, eu tenho que pensar sobre isso. Eu tenho que considerar isso. Eu não posso brincar de ser um frequentador de igreja. Eu não posso brincar de ser um crente. Eu preciso ouvir com temor a palavra de Deus. Então, meus irmãos e amigos que nos ouvem, queria chamar a nossa atenção para o ouvir. E a próxima vez que você se reunir com a igreja, quando você estiver diante da palavra de Deus, hoje mesmo, quando você estiver diante da palavra de Deus, entenda e ouça essa palavra com temor. Ouça a palavra de Deus e considere para obedecê-la. O seu futuro dependerá disso. Que você possa aquietar-se diante da palavra de Deus, submeter-se a ela, clamar a Deus por misericórdia para que Ele traga entendimento para você, não permitir que Satanás roube do seu coração, não permitir que as preocupações dessa vida, se você será contaminado ou não, se você vai perder o trabalho ou não, se terá renda ou não, mas que você se preocupe em ouvir a palavra eterna de Deus. Esse é o nosso conselho, é o conselho de Deus para nós nessa noite.
o Senhor nos abençoe. Que você possa reunir-se com a sua família, você, pai, com a sua esposa e filhos, e considerar isso. Considerar como temos ouvido a palavra de Deus. Que o Senhor nos ajude.